Cheguei! Sejam bem-vindos a mais um vídeo neste lindo canal! Hoje eu vou contar pra vocês uma história digna de filme, literalmente. O caso de hoje é sobre um homem muito que inspirou o filme Wolf Creek. Se você já viu esse filme, você pode imaginar já o nível de crueldade desse ser humano